No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre depressão. Quais são os fatores de risco? Como que essa doença se desenvolve? O que precisa acontecer para uma pessoa entrar no estado de depressão? Como funciona a neurologia e também caminhos para você resolver esse problema. Se você não me conhece, meu nome é Ângelo Piazza, eu sou terapeuta de reprocessamento generativo, pós-graduado em neurociência, com especialidade em transtornos emocionais graves. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário para eu saber que você está assistindo e está gostando desses vídeos. Vamos lá, o que é depressão? Depressão nada mais é do que um excesso de pressão. Ou seja, quando uma pessoa ela passa por memórias de dor com intensidade muito forte ou repetidas vezes, ela tem uma tendência a desenvolver depressão. Ângelo, depressão pode ser algo genético? Existe sim a tendência genética, mas a gente fala que a tendência não necessariamente vai fazer a pessoa ter depressão. Por que isso? Porque existem pessoas com tendência genética que nunca desenvolvem depressão, e existem pessoas que não têm tendência genética, mas desenvolvem depressão. O que vai definir? O ambiente que essa pessoa vive. Então, o ambiente, desde a questão da infância até o momento que ela vive hoje, esse ambiente ele promove muitas memórias de dor, de medo, de desconforto, que esses fatores também podem levar à ansiedade, mas também pode levar à depressão. A gente sabe que pessoas com transtornos de ansiedade muito longos, prolongados ou muito intensos, elas têm uma tendência a ter depressão. Então, a ansiedade é um fator que pode levar também à depressão. Ponto muito importante. As pessoas hoje, muitas vezes, elas não falam que elas têm depressão. Então, a gente chama que existem muitos casos que são subjugados, ou seja, as pessoas não revelam isso, subnotificados é a palavra certa. Então, as pessoas não falam, então a gente não tem esses dados, mas existe sim muitas pessoas que vivem com depressão, mas elas não notificam. Por exemplo, o Brasil é considerado o 5º país mais depressivo do mundo e o 1º lugar em ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, esses casos são os notificados, mas a gente também tem que contar que existem muitas pessoas que não verbalizam e não falam que estão nesses casos. Então, esse número seria muito maior se a gente tivesse essa informação completa. Então, o que acontece? Tive várias memórias de dor que vão produzir o quê? Memórias, elas têm 3 composições. Se você está no Projeto Altera, você já estudou sobre a teoria geral das memórias, que está aqui no primeiro link da descrição, nossa comunidade gratuita. Memória é formada por 3 coisas. A experiência sensorial, ou seja, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu senti. Isso vai produzir um significado, qual foi o significado que aquela memória teve, e um sentimento. Vamos colocar isso na prática para ficar mais simples? Vamos colocar. Imagina que você, quando era criança, você apanhou muito dos seus pais, ou você foi abusado sexualmente, ou você vivenciou um ambiente de muita hostilidade, que seu pai era muito violento com a sua mãe, ou quem sabe você viveu numa pobreza que você não sabia se ia ter dinheiro, se ia ter comida para comer no final do dia, se ia ter dinheiro, se ia conseguir ficar ali. Esses estados, isso que você viu, ouviu e sentiu, produziu uma memória. Então vamos pegar o exemplo que você via seu pai xingando a sua mãe ou seus pais xingavam muito você. Você viu aquilo, você ouviu, você sentiu. Isso produziu um significado em você. Qual foi o significado? Quem sabe se o seu pai está xingando você, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que você é um mau filho, que você não devia estar vivo. Algumas pessoas têm esse significado nas memórias e é importante você saber disso. Cada memória, geralmente, vai ter, no mínimo, 10 significados diferentes. Então, aqui a gente tem uma lista de significados. Então, uma memória negativa muito forte, ela vai ter pelo menos 10 significados diferentes. Não sou bom, não sou capaz, eu não mereço a vida que eu tenho, eu sou uma criança ruim, família é um lugar ruim. E aí, essa criança, ela tende a crescer e repetir aquilo que ela fez, aquilo que ela viu. Por quê? Porque ela viu do pai e da mãe. O pai é minha visão de homem do mundo, a mãe é a visão de mulher, o relacionamento dos meus pais é minha visão de relacionamento do mundo. E por mais que aquilo esteja errado, o meu cérebro viu aquilo, entendeu que aquilo é o certo e ele tende a repetir depois. Por isso que a gente fala que pessoas abusadas têm uma tendência a abusar. Por isso que a gente fala que pessoas que foram traídas também têm uma tendência a trair ou serem traídas de novo. O que a gente chama do nosso cérebro de compulsão e repetição. Ele vai tentar repetir aquilo que ele vivenciou. E aí a gente tem todos esses problemas. Então a depressão, ela vem de memórias de dor que podem ser repetidas ou muito intensas. Essas memórias vão sim levar a esses fatores. Então, fatores de risco, você já deve ter entendido aí. Ambientes de muita tensão, muito medo, pessoas que te colocam para baixo. Tudo isso são fatores de risco da depressão. Uma infância muito difícil é um fator de risco da depressão também, porque lá você criou várias memórias
E na infância a gente tem um fator extra, que até os 12, 13, 14, 15 anos, a gente não tem o nosso córtex pré-frontal razoavelmente desenvolvido ainda. Existem estudos que vão falar que o córtex pré-frontal ele só termina de ser desenvolvido aos 21, 24 anos. Mas ali, até os 13, 14, já tem uma razoavelmente desenvolvido que permite você filtrar aquilo que você viu, ou que você ouviu, ou que você sentiu. Agora, antes disso, se você ouviu seu pai falando que você é idiota, que você não faz nada direito, você teve aquela memória de dor, aquilo entra sem você ser capaz de processar aquilo. Ou seja, você só absorve. Eu sou um idiota, eu não faço nada direito, eu sou burro, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, e só produz aquilo. E as pessoas repetem isso na vida. E aí o que acontece? A pessoa que tem essas crenças, essas memórias de dor, ela inconscientemente, muitas vezes sem saber, ela vai, durante a vida dela, se colocar em situações que vai provar pra ela que aquelas memórias são verdade. Então eu vou me colocar em situações, se eu me acho burro, eu vou me colocar em situações que eu realmente seja burro, entre aspas, que eu fale uma coisa que é burra, ou que eu me sinta burro. E por que eu faço isso? Porque meu cérebro aprendeu, eu tenho essa crença colocada lá, essa memória de dor, e eu vou repetir aquilo. Então esse é um fator muito importante para você entender. E se você quer se aprofundar, de novo, eu te aviso, Projeto Altera. O Projeto Altera tem um módulo completo sobre a teoria geral das memórias. Lá você vai entender sua memória, você vai entender como que são formados os assassinos em série. Isso é muito interessante. A gente tem um fator ali correlacionado na neurociência de pessoas que cometem esses crimes bárbaros, e você vai entender a teoria geral das memórias, explica isso também, mas explica a depressão, explica a ansiedade, explica TDAH, explica também como a TRG funciona para resolver esses problemas. Isso é muito legal. Então, fica aí a dica para o Projeto Altera, a comunidade é gratuita, primeiro link da descrição. Vamos lá, Ângelo, beleza, entendi esses fatores de risco, entendi como é que ela funciona e como é que funciona no meu cérebro. Muitas pessoas falam, depressão é uma questão química. 50% verdade. Por quê? Porque sim, existe uma questão química, mas também acontecem alterações neurológicas, ou seja, essas alterações neurológicas fazem a pessoa não conseguir agir de forma correta naquele momento. Por que eu falo agir de forma correta? Esse é um termo meio estranho, né? O que acontece? Uma pessoa que está em depressão, muitas vezes ela não tem a capacidade sozinha de tomar as decisões que vão ajudar ela a sair de lá. Por quê? Porque quando a gente vê um cérebro de uma pessoa depressiva, a gente primeiro vê uma amígdala muito ativada e a gente vê um córtex pré-frontal, se a gente fosse pegar uma forma bem simples para explicar, um córtex pré-frontal praticamente desativado, ele tá bem fraquinho, ele tá andando com uma muletinha ali. E o que esse córtex pré-frontal andando com uma muletinha faz? Faz com que a consciência da pessoa esteja alterada, que ela não consiga racionalizar exatamente sobre as coisas, então ela fica naquele processo de angústia, de medo, de dor. Então, se o córtex pré-frontal ele não está funcionando, essa pessoa não consegue tomar as decisões. Por isso que é muito importante, quando você vê alguém em depressão, essa pessoa está muito depressiva, não chega e fala assim, vamos esperar ela ter um momento ali e tal. Pode ser que esse momento não chegue, porque o córtex pré-frontal dela não tá sendo ativado da forma como ele deveria, para essa pessoa falar assim, eu preciso buscar essa ajuda. E aí vem outros fatores muito interessantes. A depressão, ela rouba energia. Então a gente tem um processo de energia no nosso corpo, e quando eu digo energia, não estou falando de algo sobrenatural, estou falando a energia à minha disposição. A minha disposição é a energia para fazer as coisas do meu dia a dia, para correr, para fazer isso, para fazer aquilo, minha energia. A gente tem o processo, vamos colocar assim, de passado, presente e futuro. No nosso cérebro isso não existe, mas vamos colocar aqui para a gente entender esse processo. Se eu coloco toda a minha atenção, minha energia para pensar nas coisas dolorosas que aconteceram, das coisas que não deram certo, que eu não sou bom o suficiente, tal, eu gasto a minha energia toda no passado. Muitas vezes eu também coloco essa projeção no futuro, e aí tem um ponto interessante da depressão, que é uma depressão, uma bilateral que a gente fala, que é a depressão, ou seja, tem a depressão unilateral, que é só passado, mas tem a depressão bilateral, que é fico pensando nas coisas do passado e fico projetando que o meu futuro vai ser da mesma forma, que não vai ter jeito, que eu não vou conseguir, que vai dar errado. Então eu tenho essa depressão bilateral também. E quando eu faço isso, eu coloco toda a minha energia no passado, só no passado, ou no passado e projetando o futuro ruim, não me sobra energia no presente. E aí o que acontece? Se eu não tenho energia no presente, eu não tenho disposição no presente. E aí o que a gente vê? Pessoas depressivas que elas simplesmente não cuidam mais do corpo, não tomam mais banho, às vezes não querem sair da cama, não estão mais nem aí para si, elas se abandonam. O que é esse processo? Por que acontece isso?
justamente por essa questão da disposição. Eu coloquei toda a minha energia mental no passado só, ou no passado e criando um futuro ruim. Ou seja, eu não tenho energia no presente, então eu estou sem energia. Por isso que acontece das pessoas se abandonarem. E aí entram todos esses fatores. Um córtex pré-frontal que não está ativado da forma certa, ele está ali andando de bengalinha, eu gosto de trazer essa metáfora, ele está andando bem de bengalinha ali com dificuldade, porque ele não está sendo ativado. Tem uma amígdala hiperativada e essa amígdala fala assim, ó, estamos em perigo, medo, cuidado, perigo. E aí fica aquela tensão, aquela sensação de angústia, aquela sensação ruim, vai acontecer uma coisa ruim. Então todos esses processos acontecem na depressão. Ângelo, qual é uma terapia para a gente resolver a depressão? Psicoterapia é muito importante. Alguns casos é importante também tomar remédios para depressão. Eu sempre gosto de deixar bem claro aqui a questão do uso de remédios, porque o remédio ele tem a sua função por um período da vida da pessoa. Não é uma coisa que você vai tomar para sua vida inteira, como algumas pessoas defendem. O remédio ele serve para você ajustar algumas janelas da sua vida ali, aquele período em que você vai buscar terapia e essa terapia vai ajustar as suas conexões neurais. E a terapia te ajuda nisso. A terapia, você vai tomar um remédio ali para você conseguir melhorar um pouquinho. Então você vai melhorar até um ponto de você conseguir trabalhar na terapia esses pontos, essas memórias de dor, esses traumas. Por que eu falo isso? É muito importante você entender que o nosso cérebro, ele se adapta às químicas que a gente coloca no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu começo a tomar um remédio agora, uma dose 5, eu vou dar só um exemplo aqui, tá bem para você entender aí, as pessoas que, o farmacêutico, o médico aí que vai ouvir, você vai falar, nossa, mas é muito simples. Mas é para ser simples mesmo. Então, se uma pessoa vai lá e toma 5 miligramas de remédio X, ela começa a tomar isso agora, só que vai passando o tempo, daqui a pouco essa dose não vai mais fazer efeito. Por quê? Porque o cérebro se adapta àquela dose. Então tem que aumentar, eu vou para 10, ou vou para 7,5. E aí, se eu não resolvo isso em terapia, se eu não busco alguém para me ajudar a reprocessar essas memórias, o que vai acontecer? Eu vou entrar no loop infinito e daqui a pouco eu vou estar tomando 50, 80, 100 e daqui a pouco não vai ter mais dose para eu tomar porque meu corpo já se adaptou àquilo e aí não adianta tomar um remédio a vida inteira. O remédio ele serve em uma janela de tempo para, com o remédio, a psicoterapia vir resolver esse problema e você depois deixar o remédio. Esse é o fator principal. Existem muitas poucas pessoas que realmente precisam tomar remédios a vida inteira justamente por questões emocionais. 98, 99% elas só devem tomar uma janela, resolver o problema emocional e depois começar o processo de desmame, tá bom? Então isso é muito importante você saber. Por quê? Porque a psicoterapia ela vai ajudar, inclusive, no processamento do remédio. Porque quando você toma um remédio, ele não sabe exatamente quais as funções que você tem que ajustar no seu cérebro. A psicoterapia é como se fosse um professor. Então você toma aqui o remédio e o professor aqui vai te ajudar a utilizar aquele remédio da melhor forma possível, da forma mais eficaz possível. Quem sabe você nunca tenha escutado isso, mas é muito importante você entender que o remédio por si só, ele não resolve, mas o remédio com a psicoterapia é uma combinação muito boa para pessoas que realmente estão nesses níveis mais profundos. Ângelo, qual é a terapia mais indicada? A terapia que eu mais vejo, e aí vem uma coisa que você vai falar, mas você está puxando sardinha pro seu lado. Na verdade, eu encontrei a TRG depois que eu já estava na minha segunda pós-graduação em neurociência. E eu nunca vi uma técnica que tivesse tanta profundidade de trabalhar a depressão como a TRG, por exemplo. A TRG consegue encontrar cada uma dessas memórias de dor e reprocessar elas. E muitas vezes o paciente não precisa nem falar qual foi a memória. Muitos pacientes não gostam de falar, fui abusado pelo meu pai, fui abusado pela minha mãe, ou tive um tio que me abusou, ou vi isso, vi aquilo acontecer, coisas pesadas. Muitas pessoas não querem falar, e na TRG você não precisa falar. Você só vai falar assim, ó, tem uma memória, eu tenho uma memória de dor aqui que aconteceu em tal momento, mas eu não quero falar. Ok, a gente consegue trabalhar essa memória e desativar essa memória. Isso é muito legal. Então, é muito legal também, existe a TCC, existem várias outras técnicas que você pode usar também, a TCC é uma técnica muito boa, mas eu sempre gosto de fazer um alerta que, inclusive, veio de colegas meus psicólogos que falaram isso, não sou eu, o Ângelo tá falando mal dos psicólogos, não tô falando mal do psicólogo, mas o que eu tô falando? Colegas meus disseram o seguinte, existem muitos psicólogos que eles tratam apenas o problema que você está sentindo agora, só que não trata a raiz. E aí não adianta você, por exemplo, e eu já fiz muito isso, eu buscava para a questão da ansiedade
E eu chegava lá no psicólogo, eu tava num momento de ansiedade da minha vida, ele me ajudava a lidar com aquela ansiedade e depois melhorava, falava, legal, resolveu. Ia embora e depois voltava a ansiedade de novo. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que o seu cérebro ele é um terreno fértil. O que você plantar vai nascer e você vai colher aquilo que você plantou. Pode ter certeza disso. Nosso cérebro é um terreno muito fértil. Então imagina que você teve essas memórias de dor e são essas sementes ruins foram colocadas no seu terreno fértil. Aí nasceu uma planta ali, vamos dizer que você não gosta de abacate, você não gosta de abacate, você tem pavor de abacate. Só que aí no seu cérebro, alguém lá na sua infância, uma memória de dor muito forte, plantou semente de abacate. E aí nasceu o abacate. E aí você vai e busca alguém assim, olha, eu não quero mais abacate, nossa, eu tô com esse sentimento ruim por causa do abacate, coloca ansiedade, coloca depressão, como se fosse esse termo do abacate, essa metáfora do abacate. E aí você busca alguém. E aí, de novo, existem psicólogos e psicólogos, existem terapeutas e terapeutas, existem pessoas e pessoas no mundo. Aí você busca alguém que só vai te ajudar no momento a resolver aquele processo no momento. O que a pessoa faz? A pessoa vai lá e corta a parte ali de cima onde tá as frutas do abacate, corta e manda embora. Aí você fala, pô, resolveu. Só que acontece, a árvore continua lá. A árvore do abacate continua lá. O que vai acontecer? Vai passar o tempo, vai vir a chuva, vai vir várias coisas ali e vai fazer aquele abacate vir de novo. E aí vem o abacate novo. E aí você de novo vai buscar alguém para te ajudar e aí a pessoa vai lá e corta o abacate e você fala, melhorou. O que acontece? Você não tá resolvendo a raiz do problema. Você não entendeu que existe uma árvore ali. Você só tá cortando as pontas. Você tá podando a árvore, como eu diria. Você podou a árvore e de repente a árvore vem até mais forte depois. Então a TRG a gente consegue processar a raiz, a gente reprocessa a raiz. Qual foi a memória raiz lá atrás que fez essa árvore ser plantada? Então vamos reprocessar ela. E a partir do momento que a gente tira a raiz, o abacate não nasce mais. Ou seja, se a gente for colocar nessa metáfora, se eu tô com depressão e essa minha depressão ela fica vindo várias vezes em momentos diferentes, quer dizer o quê? Que existe uma raiz de uma árvore que está produzindo esse fruto da depressão. Enquanto eu só resolvo a depressão agora, eu só tô podando a árvore, tirando o fruto fora. Mas a árvore continua lá. E ela vai voltar em algum momento de novo. Quando a gente olha para a raiz, a gente resolve a raiz do problema, a gente remove a raiz e a árvore como um todo, os frutos não aparecem mais. E esse é o nosso objetivo com a TRG. Uma terapia breve que resolve problemas. Simples assim. Não é uma terapia de fala que você precisa ficar falando, precisa criar vários conceitos complicados que alguém falou, que outro falou, que isso, que aquilo. Não. É uma terapia com foco em resultado, em que a gente reprocessa memórias de dor do passado. Então, de novo, no meu ver, e eu percebi isso antes de me formar como terapeuta da TRG, que a TRG tem uma ferramenta poderosa para justamente trabalhar com ansiedade, depressão e transtornos emocionais graves. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal, coloque aí nos comentários o que você achou sobre isso, se você já conhecia, se você já tinha recebido uma informação mais profunda sobre a depressão desse jeito, se você já tinha esses conhecimentos, e eu espero você no próximo vídeo e também na nossa comunidade do WhatsApp, que é o primeiro link aqui da descrição. Lá você pode conversar diretamente comigo, mandar as perguntas que eu também respondo aqui no canal. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.